Para apoiar um setor ou outro da economia brasileira, eles já trabalham com lavagem de dinheiro, trabalham com prostituição, cafetinagem, então eles já trabalham com lavagem de dinheiro. É só canalizar de um tipo de estabelecimento comercial para outro estabelecimento comercial, de um tipo de música para outro tipo de música. O dinheiro é o mesmo, é ilícito, é da lavagem de dinheiro. Todos eles trabalham com prostituição e lavagem de dinheiro. Então, tiraram os recursos financeiros de um setor musical e aplicaram em outro setor musical, exaltando as canções gospel. Essa revolução evangélica, infelizmente, ela não teve um propósito muito nobre, nada nobre. Ela só existiu porque a Igreja Católica, você tem dificuldade de manipular a mente das pessoas através dos textos bíblicos. Porque um texto que vai ser lido hoje, eu vou para a missa, um texto vai ser lido hoje, normalmente ele só se repete 12 meses depois. Então, eles precisavam massificar uma informação. E para massificar a informação sacrifício, né? Então, você teria realmente e atrelar a questões judaicas, completamente judaicas, trazer o judaísmo para o Brasil da forma que fizeram, completamente equivocada, só poderia ser feita numa estrutura evangélica. Porque você tem a possibilidade de ler o mesmo texto a hora que você quiser e da forma que você quiser. Entendeu? A Igreja Católica, ela tem uma organização nas leituras bíblicas, tanto é que ela tem livretos, revistas que acompanham todo o período do mês. São 12, todas as semanas, né? Você tem ali os textos. Não é uma por mês, revista, são 12, né? Então, o propósito é, como o Bolsonaro tem o nome Messias, então tá tudo atrelado a Roma, Israel, que é o momento que o Messias passa pelo sacrifício. Por isso que vocês foram induzidos a fazerem os votos de sacrifício, certo? Porque esses votos de sacrifício estão manipulando a sua mente. Porque vem um sacrifício. Você tem que... porque o sacrifício até então no Brasil estava muito... Apesar de todos saberem que Cristo morreu na cruz, mas a gente vive a ressurreição, né? A gente recebe toda a população, todos nós. Porque se eu não comer, não vivo no pecado, é importante que outras pessoas não estejam no pecado para que a gente viva uma sociedade melhor, né? Foi o que João Paulo II falou. Um pecador traz problemas para milhares de pessoas, porque aquele pecado tem desdobramentos terríveis, não é um pecado. Um abismo se chama outro abismo. Então, o que acontece? Vocês foram induzidos a desvincular sacrifício de rituais de macumba. Entendeu? E aí, trouxe a Bahia como informação musical, que é onde está o sacrifício, somou com as igrejas evangélicas o termo sacrifício. Então, a gente tem na Bahia, mas a gente também tem nas igrejas evangélicas, a maior de todas, que é a Universal, o sacrifício. 24 horas falando do sacrifício. Mas tem e trazem os artistas da Bahia com a informação de sacrifício, porque agora todo mundo agora já unificou o entendimento, sacrifício, o que é sacrifício, foi uma instrução.
Aí trazem os artistas baianos, os mais medíocres, os mais chulos, os mais imorais, os mais deselegantes, as coisas mais bizarras musicalmente que nós já presenciamos aqui no Brasil, que são os cantores baianos. Aí trazem os cantores baianos ensinando a vocês quem é o Messias de vocês, né? Ele tem um problema intestinal, então o ânus dele é enaltecido na sociedade. Isso prova que eles já sabiam do problema do Bolsonaro, né? Por isso, aí quando você vê a Carla Pérez com o Faustão dizendo, não tem maldade nisso. Aí ela falou assim, realmente, não tem maldade nenhuma. Poxa, como não? Um ânus à mostra, né? E os vários debates aí chamando pro sexo, eles estão dizendo que não tem maldade. Mas todo mundo tá vendo que a coisa tá estranha. E, de fato, não tinha apelo sexual. Certo? Não era um apelo. Trouxe o apelo sexual, lógico que trouxe, porque aí traz a realidade dos prostíbulos. Porque quando surge a Sheila e as Paquitas e a Carla Pérez, elas fomentam, por isso elas são um sucesso. Por isso a tiazinha disse que foi a maior cantora pop do Brasil. Ela falou isso. Eu vi o vídeo. Ela disse que foi a maior cantora pop do Brasil. Por que não dizer? Não vou ser modesta, ela dizendo, né? Eu fui, sim, a maior cantora pop do Brasil. Ela se assume. E ela entende que ela realmente foi um sucesso. Por quê? Porque os prostíbulos lotaram. Os prostíbulos, as boates, entendeu? Os rendezvous. Então, elas se sentem mesmo pessoas. Aí você fica, né, sem entender. Sucesso. Porque os prostíbulos lotam, mas lotam só de pessoas parecidas com ela e a prostituição começa a faturar com elas. Entendeu? E aí tem esse ponto também. Aí lá dentro dos prostíbulos sai outra linguagem. É a linguagem do sexo anal mesmo. Certo? Porque todos aqueles homens que frequentam os prostíbulos são eleitores, são pessoas da sociedade posicionadas politicamente, religiosamente, artisticamente, entendeu? São homens influentes na sociedade, sejam eles como eleitores, que são as pessoas mais simples, operários, ou sejam eles os intelectuais que também frequentam os prostíbulos. Então lá o ato sexual é de fato, mas é outra linguagem. O sexo tá mostrando que agora a parte mais importante é o ânus. Esquece vagina. Todo mundo... É uma coisa assustadora, porque aí é só ânus. Aí trazem para reforçar essa ideia do ânus, da importância do ânus. Aí trazem os transexuais e começam os debates na TV. Por uma coisa absurda, né? Um debate absurdo que não deveria ter espaço nenhum na mídia, se não tivesse esse interesse, certo? Se não tivesse esse interesse. Aí eles vão trazer para vocês essa realidade do Bolsonaro, através da imposição do sacrifício e da necessidade do ânus. Não teve coisa mais falada no Brasil do que ânus, né? Entendeu a razão de tudo? De tudo isso? Então, por isso a pregação do sacrifício é uma pregação imposta para agregar a situação do Bolsonaro. Porque a situação ia ser... Ele tinha um problema intestinal e essa situação toda foi criada exatamente porque ele ia realmente ser submetido a cirurgias. Parece que isso é crônico, né? Já há muito tempo que ele tem e isso foi escondido de todos. Isso foi escondido de todos. Quase todos, né? Então, o Bolsonaro é um produto da Rede Globo. Ele foi idealizado juntamente com o Collor, tá? Pela Rede Globo.
O Collor foi idealizado para frustrar a população brasileira, que estava muito eufórica com a democracia e com as possibilidades de liberdade. A população precisava baixar um pouco esse ânimo da população através de uma grande decepção. O Collor foi criado para decepcionar a população brasileira. Ele é uma invenção da Globo. Como um adeus, amor e poder, é a casa da Dinda e o Bolsonaro e o Collor. Fora da lei, porque estava fora da lei. Ele não quis ficar na casa oficial, que é a lei que rege, né? Ele optou por ficar na casa da Dinda, o amor e o poder. Ainda conseguiu atrelar a cantora Rosana com Rosiane, dar uma associaçãozinha aí. Marajá, ela não poderia ser outra pessoa senão a morena, que era de cabelos lisos, né? A deusa, né, dos Marajás, lá da Índia. Entende? É tudo programado. A emissora, eu desconfio muito desses autores da emissora Globo, autores de novela. Acredito que dentro desse prisma de raciocínio é dificílimo para detectar. E é possivelmente mais difícil de idealizar. Então, isso já deve ser feito com inteligência artificial e os autores de novela assinam, né? Salvo as novelas que já são escritas aí de livros muito antigos, né? Que eles reproduzem. Que também deve ser a própria inteligência artificial que aponta aquilo que está de acordo com a ideia da Globo, né? Porque a Globo, ela trabalha uma ideia de favorecimento político, muito antes das eleições ocorrerem. Aí ela trabalha essa ideia aí do político dela. O político dela, ela só fez 2 políticos. Exatamente, esse é o momento crítico da Globo, mas muito crítico mesmo, porque ela não tem outro político para o que ela precisava, que era impor a ditadura. Acabou o sonho da Rede Globo. Ela nasce com a ditadura, né? Ela queria ter um respiro aí com uma nova ditadura, porque a população está muito sabida das coisas. A população brasileira está muito sabida das coisas. E aí precisava trazer realmente a ditadura, tinha prazo de validade. Certo? Então ela não tem outro político dela para resolver as questões dela, não. Da forma que ela queria, não. Ela pode ficar empurrando com a barriga aí, né? Do jeito que ela vem fazendo. Mas o que ela precisava mesmo era da ditadura, para ela reformular toda a sua estrutura e também sequestrar algumas pessoas da sociedade, como é comum que pensam e que não absorvem a Rede Globo. Entende? Que percebe os crimes dela, nos artistas dela, nas imposições artísticas, jornalísticas e de programas dela. A gente percebe todos os crimes que ela comete contra a população brasileira. Fica manipulando a mente de vocês 24 horas com essa programação suja. A programação da Rede Globo é suja. É a coisa mais horrível. Eu detesto. Porque ela faz conexões. Ela vai conectando uma coisa com a outra. Ela vai conectando. Aí o artista se casa dentro de uma conexão. Ele faz o programa dentro de uma conexão. Ele se veste dentro de... Até os trajes, principalmente os trajes, falam muito dentro de uma conexão específica em favor de um político que vai surgir.
que está sendo criado por ela. Entende? Está sendo criado pela emissora Globo.